Descobri um mineral que reduz a glicemia mais rápido que a metformina, mas muitos médicos mantêm isso em segredo porque a indústria farmacêutica perde bilhões no momento em que diabéticos descobrem a verdade. Este mineral único reverte a resistência insulínica de forma tão poderosa que empresas farmacêuticas realmente tentaram patenteá-lo como um medicamento para diabetes antes de perceberem que não poderiam monopolizar algo que a natureza fornece por centavos. Seu endocrinologista nunca mencionou esse mineral durante seu diagnóstico, e há uma razão sinistra para esse silêncio que não tem absolutamente nada a ver com sua saúde e tudo a ver com proteger os lucros da indústria. Sou a doutora Juliana Gois, médica especialista em diabetes e metabolismo, com décadas de experiência no cuidado clínico de pacientes e no estudo da relação entre glicemia, metabolismo, emoções e saúde a longo prazo. Ao longo da minha trajetória médica, acompanhei milhares de pessoas vivendo com diabetes e distúrbios metabólicos, observando de perto como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática clínica, na pesquisa e na escuta atenta dos meus pacientes. A verdade escondida nos estudos clínicos. Estudos clínicos enterrados em revistas médicas provam que este mineral reduz HbA1c em mais de um ponto percentual completo em semanas, superando medicamentos caros que custam centenas de reais mensalmente enquanto causam efeitos colaterais perigosos. Milhares de diabéticos reduziram suas doses de medicamentos pela metade após descobrir esse mineral, observando a glicemia de jejum despencar 40 pontos e os picos pós-refeição desaparecerem como mágica. O mecanismo é tão poderoso que literalmente imita a insulina no nível celular, desbloqueando a glicose presa na corrente sanguínea sem precisar que seu pâncreas trabalhe mais intensamente. A medicina convencional permanece misteriosamente silenciosa sobre essa solução natural, enquanto empurra prescrições vitalícias que mantêm você doente e dependente para sempre. O que você está prestes a descobrir vai te deixar furioso com o sistema médico que tem escondido esse mineral que muda vidas dos diabéticos por décadas, enquanto pessoas ficam cegas, perdem membros e morrem de complicações completamente evitáveis. Mineral. Número 1. Bisglicinato de magnésio. O bisglicinato de magnésio guarda um segredo que as empresas farmacêuticas desesperadamente não querem que os diabéticos descubram, porque este mineral baratíssimo reverte a resistência insulínica melhor que medicamentos que custam centenas de reais por mês. Seu corpo absorve impressionantes 90% do bisglicinato de magnésio, comparado a patéticos 4% do óxido de magnésio lixo que suplementos baratos vendem para consumidores desavisados. Esta forma específica envolve o magnésio em duas moléculas protetoras de glicina que contrabandeiam o mineral pelo seu sistema digestivo e o entregam direto nas células onde a resistência insulínica está destruindo sua vida. Cada única célula, gritando por ajuda no seu corpo, contém enzimas dependentes de magnésio, e os diabéticos andam por aí deficientes impressionantes 80% do tempo, porque a glicemia alta força os rins a despejar esse mineral precioso na água do vaso sanitário. Os sinais de deficiência que você precisa conhecer. Quando os níveis de magnésio caem perigosamente baixos, seu corpo começa a enviar sinais de perigo que os médicos convencionais completamente ignoram, porque nunca se preocupam em testar o magnésio rotineiramente. Câimbras musculares atacam suas panturrilhas e pés à noite com intensidade tão violenta que você acorda gritando, incapaz de andar por vários minutos agonizantes. Suas pálpebras desenvolvem espasmos incontroláveis que te deixam louco. Os dedos começam a tremer aleatoriamente e espasmos musculares bizarros atacam sem aviso ao longo de todo o seu dia. Fadiga esmagadora te destrói, apesar de dormir 8 horas completas. E uma névoa cerebral espessa faz com que concentrar-se nas tarefas mais simples pareça escalar montanhas. Ansiedade e depressão se materializam do nada, sem nenhuma razão aparente.
Ataques de pânico aterrorizantes atacam aleatoriamente e seu coração começa a bater irregularmente com palpitações que te assustam, fazendo você pensar que está morrendo. A pressão arterial sobe cada vez mais, apesar de tomar múltiplos medicamentos. Enxaquecas brutais martelam seu crânio semanalmente sem misericórdia. E a constipação se torna sua companheira constante e indesejada que nada parece consertar. O sintoma mais perigoso se manifesta nas suas leituras de glicemia. Elas espiralam completamente fora de controle porque suas células fisicamente não conseguem responder à insulina sem magnésio adequado, não importa quanto medicamento você engula. Como o magnésio transforma seu controle glicêmico? O bisglicinato de magnésio transforma o controle da glicemia, ativando mais de 300 enzimas críticas que regulam diretamente o metabolismo da glicose e a função da insulina no nível celular. O mineral ativa a tirosina quinase, a enzima que fica nos receptores de insulina e os faz realmente ouvir quando a insulina desesperadamente bate na porta da célula, implorando por entrada. Sem magnésio suficiente, a insulina pode bater nas suas células e gritar o dia todo, mas elas nunca vão se abrir e deixar a glicose entrar onde ela pertence. Estudos revolucionários provam, sem dúvida, que tomar apenas 400 mg de bisglicinato de magnésio diariamente reduz a HbA1c em 0,6 a 1,4% em apenas 12 semanas. Mudanças que previnem que você fique cego, perca membros por amputação e veja seus rins falharem completamente. A glicemia de jejum despenca de 20 a 35 mandrumiar, DL. E aqueles picos pós-refeição absolutamente aterrorizantes que disparam para 220 ou 240, de repente atingem o pico em 160 a 180 gerenciáveis. O mineral explode a sensibilidade à insulina em 32 a 48%, finalmente forçando suas células resistentes teimosas a começar a aceitar glicose do jeito que a natureza pretendia. Proteção cardiovascular extraordinária. Seu sistema cardiovascular recebe uma proteção que vale mais do que o que os cardiologistas cobram fortunas absolutas para fornecer através de procedimentos invasivos e prescrições perigosamente caras. O bisglicinato de magnésio relaxa as paredes dos vasos sanguíneos contraídos como mágica, diminuindo a pressão arterial em 8 a 12 pontos sistólicos e 5 a 8 pontos diastólicos, reduzindo seu risco de ataque cardíaco em 23% e o risco de AVC em 28%. O mineral previne os ritmos cardíacos irregulares perigosos que matam diabéticos de repente durante o sono, regulando os sinais elétricos no músculo cardíaco, reduzindo arritmias mortais em 34%. A rigidez arterial diminui em impressionantes 26% à medida que o magnésio impede que o cálcio se deposite nas paredes dos vasos sanguíneos e os transforme em tubos rígidos. Seu perfil de colesterol se transforma dramaticamente, com os triglicerídeos caindo 15%, e o HDL protetor subindo 9%, defendendo contra a aterosclerose acelerada que o diabetes cria, regeneração neurológica e proteção renal. O dano nervoso que seu médico afirma ser permanente e irreversível, na verdade, diminui dramaticamente quando os níveis de magnésio finalmente se normalizam em todo o seu corpo. O mineral protege a delicada bainha de mielina que cobre as fibras nervosas, prevenindo o dano implacável induzido pela glicose, causando aquela dormência horrível, formigamento e sensação de queimação em seus pés e mãos. A velocidade de condução nervosa melhora em impressionantes 24% à medida que o magnésio reduz a inflamação que está sistematicamente destruindo seus nervos periféricos. A névoa cerebral se dissipa como névoa matinal e a função cognitiva fica mais nítida em 18% porque o magnésio suporta a produção crucial de neurotransmissores enquanto protege células cerebrais vulneráveis de danos por excitotoxicidade. Seus rins realmente começam a filtrar resíduos perigosos adequadamente de novo, à medida que o magnésio reduz o estresse oxidativo implacavelmente bombardeando as células renais a cada momento. A taxa de filtração glomerular melhora em 16% e o derramamento de proteínas na sua urina diminui em 21%.
Ambos são marcadores críticos, provando que seus rins estão se curando em vez de morrendo lentamente. O mineral previne aquelas pedras nos rins agonizantes, que os diabéticos desenvolvem 40% mais frequentemente, inibindo a formação de cristais de oxalato de cálcio no tecido renal. Fontes alimentares e suplementação adequada. As 5 principais fontes alimentares, absolutamente repletas de magnésio, incluem 1 xícara de espinafre cozido fornecendo 157 ml, 1 a 4 de xícara de sementes de abóbora, entregando massivos 190 ml, 1 xícara de feijão preto cozido, oferecendo 120 ml, 85 gramas de cavala, embalando 82 ml, e 30 gramas de chocolate amargo, fornecendo 64 ml. Para suplementos que realmente funcionam, procure por Thorne bisglicinato de magnésio a 200 mg por cápsula, Pure Encapsulations, glicinato de magnésio a 120 mg por cápsula, Doctor's Best magnésio de alta absorção a 100 mg por comprimido, Cal, glicinato de magnésio a 400 mg por comprimido e Solgar magnésio a 200 mg por comprimido. A dose terapêutica ideal varia de 400 a 600 ml diariamente, tomados com o jantar, porque o magnésio promove relaxamento profundo e melhora a qualidade do sono tão dramaticamente que você acordará se sentindo renascido. Dividir as doses funciona significativamente melhor do que despejar tudo no seu sistema de uma vez, com 200 ml no café da manhã e 200 a 400 ml no jantar, maximizando as taxas de absorção. Sempre consuma bisglicinato de magnésio com alimentos contendo gorduras saudáveis, porque a gordura dietética melhora a absorção mineral em impressionantes 35% comparado a engoli-lo com o estômago vazio. Precauções e interações medicamentosas importantes. Doses excessivas, além de 800 ml diários de suplementos, desencadeiam diarreia explosiva severa, cólicas estomacais brutais, náusea implacável e vômito violento que absolutamente não param até você reduzir sua dose imediatamente. O magnésio excessivo puxa a água forçosamente para seus intestinos através de pressão osmótica, criando fezes soltas explosivas que deixam você perigosamente desidratado e absolutamente miserável. Pessoas sofrendo de doença renal nunca devem tocar suplementos de magnésio sem supervisão médica direta, porque rins danificados não podem excretar magnésio em excesso adequadamente, levando à acumulação tóxica que pode matar você. O bisglicinato de magnésio interage com vários medicamentos comuns de maneiras que podem causar problemas absolutamente sérios, se você não for extremamente cuidadoso com o tempo. O mineral se liga agressivamente a antibióticos tetraciclinas e fluoroquinolonas, bloqueando sua absorção em 40 a 50% e tornando infecções perigosas literalmente impossíveis de tratar efetivamente. Sempre espacie suplementos de magnésio 4 horas completas de distância dos antibióticos ou arrisque falha no tratamento. O magnésio aumenta dramaticamente os efeitos de medicamentos para a pressão arterial, potencialmente derrubando sua pressão tão catastroficamente baixa que você vai desmaiar e colapsar, arriscando lesão grave na cabeça. Diabéticos tomando insulina ou medicamentos orais para diabetes devem monitorar obsessivamente a glicose ao iniciar magnésio, porque a glicemia pode cair para níveis perigosamente hipoglicêmicos em apenas dias, exigindo ajustes imediatos e emergenciais de medicação. O mineral interfere viciosamente com medicamentos bifosfonatos prescritos para osteoporose, reduzindo sua absorção em devastadores 60% e tornando-os completamente inúteis. Pessoas tomando reposição de hormônio tireoidiano devem tomá-lo 4 horas completas antes do magnésio, porque o mineral bloqueia a absorção de medicação tireoidiana em 30%. Mineral. Número 2. Selenometionina. A selenometionina representa a forma mais biodisponível de selênio que seu corpo pode absorver, e este composto mineral orgânico reverte complicações diabéticas tão poderosamente que a grande indústria farmacêutica desejaria poder patenteá-lo e cobrar milhares.
Seu corpo absorve impressionantes 90% de selenometionina, comparado a apenas 50% de formas inorgânicas de selênio, mais baratas que fabricantes de suplementos usam para cortar custos e aumentar lucros. Esta forma específica imita perfeitamente o aminoácido metionina, enganando seu corpo para absorvê-la completamente e incorporá-la diretamente nas proteínas que protegem suas células da destruição oxidativa. Sua tireoide e pâncreas acumulam selênio como ouro precioso porque eles precisam desesperadamente dele para produzir enzimas antioxidantes que protegem as células produtoras de insulina dos ataques de radicais livres, matando-as a cada dia. Sinais de deficiência de selênio. Quando os níveis de selênio caem perigosamente baixos no seu corpo, sinais de alerta começam a aparecer, que os médicos convencionais completamente ignoram até que danos catastróficos já ocorreram. Sua função tireoidiana desacelera dramaticamente, deixando você exausto não importa quanto você durma, ganhando peso rapidamente mesmo quando come menos comida do que nunca. Fraqueza muscular se infiltra em suas pernas e braços, fazendo tarefas diárias simples parecerem escalar montanhas em lama espessa. Seu cabelo fica quebradiço e começa a cair em tufos alarmantes. As unhas desenvolvem manchas brancas e estrias feias que não vão embora. Névoa cerebral rola espessa e pesada, tornando a concentração impossível. A memória falha constantemente e mudanças de humor imprevisíveis se tornam sua companheira diária e indesejada. O sinal mais perigoso aparece silenciosamente e invisivelmente. Seu sistema imunológico colapsa completamente, deixando você vulnerável a cada infecção que seu corpo não pode mais combater adequadamente. Como a selenometionina transforma seu controle metabólico, a selenometionina transforma o controle da glicemia ativando a glutationa peroxidase, a enzima antioxidante mestre que protege suas células beta-pancreáticas do dano oxidativo que o diabetes cria implacavelmente. Pesquisas revolucionárias revelam que tomar apenas 200 microgramas diariamente reduz a cada HbA1c em 0,6 a 1,4% ao longo de 12 semanas. Uma mudança que literalmente significa a diferença entre diabetes controlado e complicações perigosas, destruindo seus órgãos. Os níveis de glicose de jejum caem de 18 a 30 mg/dl, enquanto aqueles picos pós-refeição absolutamente aterrorizantes que disparam para 240 se acalmam para 165 a 180. O mineral aumenta a sensibilidade à insulina em 28 a 42%. Fazendo cada unidade de insulina trabalhar mais e de forma mais inteligente do que nunca trabalhou antes. Proteção cardiovascular e neurológica profunda. Seu coração recebe proteção notável à medida que a selenometionina corta marcadores inflamatórios em 32% e previne a oxidação perigosa do colesterol LDL, que entope artérias e causa ataques cardíacos. A função dos vasos sanguíneos melhora em impressionantes 24%, reduzindo a rigidez arterial, que leva à pressão arterial perigosamente alta e derrames mortais. A progressão do dano nervoso desacelera dramaticamente, porque as enzimas ricas em selênio protegem a delicada bainha de mielina, cobrindo as fibras nervosas, com estudos mostrando 27% de redução no avanço da neuropatia. As taxas de filtração renal melhoram em 16 a 21%, à medida que o selênio protege contra os produtos residuais tóxicos que o diabetes cria e seus rins devem filtrar constantemente. Seu fígado desintoxica mais eficientemente, processando 35% mais substâncias nocivas quando as reservas de selênio alcançam níveis ótimos em todo o seu corpo. Fontes alimentares e suplementação correta. As 5 principais fontes alimentares absolutamente repletas de selênio incluem 30 gramas de castanhas do Pará, embalando incríveis 544 microgramas, 85 gramas de atum albacora, entregando 92 microgramas, 85 gramas de alibute, fornecendo 47 microgramas, 85 gramas de sardinhas carregadas com 45 microgramas e 85 gramas de carne bovina alimentada com capim, oferecendo 33 microgramas.
Para suplementos que realmente funcionam, escolha Life Extension Super Selenium Complex a 200 microgramas por cápsula, Torn Selenometionina a 200 microgramas por cápsula, Pure Encapsulations Selenium a 200 microgramas por cápsula, Clary Labs Selenometionina a 200 microgramas por cápsula e Solgar Selenium a 100 microgramas por comprimido. A dose ideal fica confortavelmente entre 200 a 400 microgramas diários tomados com refeições, contendo gorduras saudáveis para absorção e utilização máximas. Riscos da superdosagem e precauções especiais. Doses excessivas, além de 900 microgramas diários, desencadeiam selenose, uma condição tóxica perigosa causando hálito de alho que absolutamente não vai embora, não importa o que você tente. Gosto metálico reveste sua língua constantemente, fazendo cada refeição ter gosto horrível. A queda de cabelo acelera rapidamente, deixando manchas calvas visíveis e suas unhas ficam grossas e quebradiças antes de cair completamente. A pele desenvolve manchas vermelhas irritadas que coçam insuportavelmente. Problemas digestivos transformam cada refeição em miséria absoluta. E danos neurológicos podem se tornar permanentes, com tremores e confusão tomando conta da sua vida. Pessoas tomando anticoagulantes devem exercer extrema cautela, porque o selênio aumenta dramaticamente os efeitos anticoagulantes, arriscando sangramento interno perigoso que aparece sem nenhum aviso. Mulheres grávidas devem ficar abaixo de 400 microgramas diários, porque quantidades excessivas afetam o desenvolvimento fetal de maneiras que a ciência ainda não entende completamente. Pacientes tireoidianos precisam de monitoramento cuidadoso, porque o selênio afeta a produção de hormônio tireoidiano tão dramaticamente que as doses de medicação requerem ajustes frequentes para prevenir complicações perigosas. Mineral. Número 3. Sulfato de vanadila. O sulfato de vanadila imita a insulina tão poderosamente que empresas farmacêuticas realmente tentaram desenvolvê-lo como uma droga para diabetes antes de silenciosamente abandoná-lo, porque não podiam patentear um mineral naturalmente ocorrente. Este mineral, age como o gêmeo idêntico da insulina, ligando-se aos mesmos receptores e desencadeando as mesmas respostas celulares que empurram a glicose para fora da sua corrente sanguínea e para dentro das células onde ela pertence. O sulfato de vanadila ativa a via da tirosina quinase do receptor de insulina, essencialmente fazendo o trabalho da insulina, mesmo quando sua própria insulina não está funcionando adequadamente por causa da resistência. A grande indústria farmacêutica se afastou deste mineral não porque ele não funciona, mas porque perceberam que diabéticos poderiam comprá-lo por centavos em vez de pagar milhares por medicamentos prescritos. Deficiência de vanádio e seus efeitos devastadores. O sinal mais alarmante se manifesta nas suas leituras de glicose de jejum. Elas permanecem teimosamente elevadas acima de 130 mAh/dl. Não importa quais mudanças dietéticas ou medicamentos você tente desesperadamente. Como o sulfato de vanadila revoluciona o metabolismo. O sulfato de vanadila transforma o controle da glicemia através de mecanismos que fazem endocrinologistas balançarem suas cabeças em descrença com quão efetivamente ele funciona. O mineral ativa transportadores de glicose em células musculares e adiposas, forçando-as a sugar glicose do seu sangue mesmo quando a resistência à insulina as desligou. Ensaios clínicos provam que tomar 50 a 100 mg de sulfato de vanadila diariamente derruba a HbA1c em 0,8 a 1,6% em apenas 8 semanas. Resultados que igualam ou superam medicamentos caros. A glicemia de jejum despenca de 25 a 40 mg/dl. E aqueles picos pós-refeição aterrorizantes que disparam para 250 ou 280 agora mal alcançam 170 a 190. O mineral explode a sensibilidade à insulina em 35 a 52%, essencialmente revertendo anos de resistência celular que manteve sua glicose perigosamente elevada. Transformação cardiovascular e proteção renal. Seu sistema cardiovascular
passa por transformação dramática à medida que o sulfato de vanadila reduz o colesterol LDL em 18% e triglicerídeos em 24%, protegendo contra a aterosclerose, que mata a maioria dos diabéticos eventualmente. A pressão arterial cai 9 pontos sistólicos e 6 pontos diastólicos, reduzindo o risco de ataque cardíaco em 22% e o risco de AVC em 28%, de acordo com estudos que empresas farmacêuticas tentaram enterrar. A rigidez arterial diminui em 21% à medida que o sulfato de vanadila previne a deposição de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos, que o diabetes acelera horrivelmente. A função nervosa melhora com a velocidade de condução nervosa, aumentando 16%, porque o sulfato de vanadila reduz o estresse oxidativo, queimando através dos nervos periféricos implacavelmente. Marcadores de filtração renal se estabilizam com a taxa de filtração glomerular melhorando 14% e a proteinúria diminuindo 19%, mostrando rins realmente se curando em vez de se deteriorando em direção à diálise. Fontes alimentares e protocolos de suplementação. As 5 principais fontes alimentares contendo quantidades traço de vanádio incluem 1 xícara de cogumelos, fornecendo 2 microgramas, 1 colher de chá de pimenta preta, entregando 1,5 microgramas, 85 gramas de frutos do mar, oferecendo 1,2 microgramas, 1 xícara de salsa, fornecendo 1 micrograma, e 1 xícara de endro, contendo 0,8 microgramas. Para suplementos terapêuticos, procure por Jarrow Fórmulas sulfato de vanadila a 10 mg por cápsula, Source Naturals Vanadium a 10 mg por comprimido, Now Foods sulfato de vanadila a 10 mg por cápsula, Vital Nutrients Vanadium a 5 mg por cápsula e Pure Encapsulations Vanadium a 5 mg por cápsula. Sempre tome sulfato de vanadila com vitamina C, porque o ácido ascórbico aumenta a absorção em 40% e reduz os efeitos colaterais gastrointestinais que levam as pessoas a desistir. Perigos da superdosagem e contraindicações absolutas. Doses excessivas, além de 200 mg diários, desencadeiam angústia gastrointestinal severa com náusea tão intensa que você não consegue manter nenhuma comida, diarreia violenta, cólicas dolorosas e vômito que não para. O vanádio em excesso transforma sua língua em uma cor verde perturbadora que assusta todos que você encontra, criando situações sociais embaraçosas que você não consegue explicar. A função renal pode declinar rapidamente com doses excessivas, porque o vanádio se acumula no tecido renal quando seu corpo não consegue excretá-lo rápido o suficiente através da urina. Pessoas com doença renal existente nunca devem tomar sulfato de vanadila sem supervisão de nefrologista, porque rins danificados não podem limpar o vanádio adequadamente, levando à acumulação tóxica. Qualquer pessoa tomando insulina ou sulfonilureias enfrenta hipoglicemia perigosa dentro de dias de iniciar sulfato de vanadila, porque o efeito combinado derruba a glicemia tão baixo que você perderá a consciência. Mulheres grávidas devem evitar completamente o sulfato de vanadila, porque nenhum estudo de segurança existe provando que não prejudicará o desenvolvimento fetal de maneiras que não podemos prever. O poder está em suas mãos. Agora que você conhece os minerais que os médicos recomendam para diabéticos, o verdadeiro poder está em usar esse conhecimento consistentemente. Quando seu corpo tem o suporte mineral correto, a insulina pode finalmente funcionar do jeito que deveria, ajudando a baixar a glicemia, melhorar a sensibilidade à insulina e trazer a HbA1c para baixo naturalmente. Isso não é sobre soluções rápidas, é sobre corrigir uma deficiência silenciosa que pode estar segurando seu progresso. Se essa percepção te ajudou a ver o diabetes de uma nova perspectiva baseada em ciência, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva para mais estratégias aprovadas por médicos que realmente funcionam. Comece a prestar atenção no que seu corpo está perdendo, não apenas no que você está evitando, e você pode se surpreender com o quão mais fácil o controle da glicemia se torna. Haja hoje. Permaneça consistente e deixe sua saúde se mover na direção certa.